Sejam bem-vindos ao nosso podcast Conecta Mentes Podcast. Estamos aqui para mais um episódio. Eu sou a Roberta da Trindade. Tenho a honra de ser a host convidada desses primeiros episódios do Conecta Mentes, um podcast que fala sobre saúde mental, sobre diversidade e inclusão. Traremos assuntos de muita relevância para você. Se você perdeu os primeiros episódios, corre lá no YouTube do Habla FM. Lá tem todos os episódios da Conecta Mentes. No episódio passado, a gente falou sobre avaliação neuropsicológica. E no episódio de hoje, um tema que está cada vez mais comentado, falado, e a gente vai, eu trago aqui hoje Catarina Piero Dionello e Priscila Matias Matos. Vocês já a conhecem, elas são as idealizadoras do podcast Conecta Mentes e também são as sócias fundadoras da Conecta Mentes, Instituto de Referência. O assunto que vamos falar hoje, TDAH, transtorno de déficit de atenção. Sejam muito bem-vindas, Catarina, Priscila, para mais um episódio do Conecta Mentes. Conta para mim, Catarina, o que você está achando de gravar esses episódios do Conecta Mentes podcast? Isso é uma idealização de um sonho. Queria levar muito conhecimento. Vejo muitos posts, muitas falas, às vezes equivocadas e que atrapalham muito o acompanhamento do paciente. Então, a ideia era essa, poder levar informação de qualidade do que a gente tem de mais novo, do que a gente tem visto nos congressos mais recentes, justamente para poder melhorar, trazer uma melhor qualidade de vida para cada um dos nossos pacientes, para cada um dos ouvintes aí. Agradeço por você trazer esse assunto, porque assim, eu que sou leiga, às vezes eu me deparo com cada barbaridade. Eu imagino vocês que são especialistas, profissionais, olhando aquilo ali. Então, assim, é uma oportunidade mesmo de dar voz a informações de qualidade sobre saúde mental. Priscila, bem-vinda novamente, e eu já quero começar perguntando para você que você explique o que é o TDAH. O que é o transtorno de déficit de atenção? Eu estava confidenciando a vocês, antes de começar o episódio, que para mim é um assunto que causa muitas dúvidas. Uhum. Eu nunca sei exatamente o que é esse transtorno. Algumas pessoas falam uma coisa, outras falam outra, então eu quero ouvir de você, que é especialista sobre o TDAH. Priscila. Então, vamos lá. O TDAH, né, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno do neurodesenvolvimento, que a gente chama, onde as pessoas nascem com, né? Então, é um funcionamento do cérebro que traz algumas dificuldades e prejuízos na atenção, na impulsividade, na organização e planejamento de tarefas, né? E por que às vezes, Roberta, traz essa dúvida, né? E fala assim, será que porque hoje a gente conhece, tem 3 tipos, 3 categorias, né? A gente classifica ele de 3 formas, né? Então, tem 3 formas de manifestar de acordo com os sintomas. Coisa nova, adoro. De acordo com a predominância dos sintomas, tá, né? Então, tem o TDAH predominantemente desatento, que a gente vai ter maior prejuízos na atenção, né? Tem o TDAH predominantemente hiperativo, que são aqueles mais agitados, mais impulsivos, talvez onde as características aparecem, são mais conhecidas, né? Ou mais vistas pelas pessoas. E tem o TDAH do tipo combinado, que tem as duas... Um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um com o mesmo prejuízo, assim, né? Então, a gente conhece essas 3 formas. Sim. Estava até comentando, né? Existe essa questão, Catarina, do TDAH piorar com a idade ou não? Porque a Priscila acabou de falar, a gente nasce com. Sim. Mas existe assim, por exemplo, Catarina ou Priscila, deu
de repente, não me identificar dentro dos sintomas e aí, determinado tempo, caramba, será? Né? Será que acontece isso? Acontece. E mesmo em pessoas identificadas, tem fases da vida, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente está falando de um cérebro que está em formação, né? Então, quando a gente está falando até de uma criança, de um adolescente, ele vai ter momentos que, mesmo medicado, mesmo no processo terapêutico, tem ali uma piora do quadro, às vezes, né? Tem que fazer troca de medicação, tem que entrar com ajustes na escola, porque naquela fase tem interferência também de hormônios, tem interferência do desenvolvimento cerebral, e a gente fala do próprio ambiente, né? Então, a gente sabe assim, é um transtorno do neurodesenvolvimento, existe uma questão genética, a genética é muito importante, mas a epigenética, que é o ambiente onde essa criança vai conviver. Muitas vezes a gente tem, por exemplo, mulheres que, quando casam, procuram ajuda. Então, às vezes, eu vivia numa casa que era organizada. Eu passo aí para um casamento que, de repente, é caótico, é desorganizado. E isso traz ali os sintomas que essa pessoa começa a perceber. Eu não estou funcional. Eu estou tendo dificuldade. E aí é onde elas vão buscar ajuda na vida adulta. E aí a gente pergunta, mas não teve prejuízo na infância? Teve prejuízo. Você vai buscar, teve dificuldade de alfabetização, teve dificuldade na escola, mas ela foi levando, né? Principalmente nas meninas, elas mascaram muito esse TDAH, né? Assim como outros diagnósticos. E aí, a menina, ela não dá tanto trabalho. Os meninos, eles chegam muito mais fácil pra gente no consultório, porque é muito mais fácil ver a hiperatividade deles. E aí, o professor, o pai, a família, não, essa criança não para quieta, essa criança apronta, tá sempre... As meninas, elas não têm tanto isso. Mas quando a gente vai ver, o prejuízo existia. Só que ele existia numa menor proporção. E aí, a demanda da vida adulta vai trazendo para ela também uma demanda que ela começa a não dar conta. Por isso, ela busca a avaliação. Doutora Priscila, você comentou que existem, talvez, 3 categorias. Talvez não, que existem 3 categorias dentro do TDAH. Para cada uma dessas categorias tem um sintoma ou são iguais? Como é que identifica isso? A gente conversou no episódio passado sobre as avaliações neuropsicológicas. Eu imagino que essa seja uma das formas de você identificar se você tem realmente o TDAH e em qual categoria você se encaixa. Mas falando de sintomas, me fala um pouquinho, fala pra gente um pouquinho sobre isso, porque eu acho que hoje são muitos transtornos que existem, principalmente no mundo moderno. Existem muitos transtornos e, às vezes, pode ser que a pessoa acha que tem TDAH e é outro transtorno, é outra coisa, são outros transtornos combinados. Mas, assim, quais os sintomas que... esse sintoma, toda pessoa com TDAH tem esse sintoma. Existe essa afirmação ou não? Tem os sintomas que vão apresentar prejuízo de forma mais generalizada, né? Que você fala, que é a questão do planejamento ou da organização, sabe? Da questão de rotina, de organização mesmo do ambiente. E daí tem alguns que vão se destacar dependendo do tipo, como a gente falou, né? Mais desatento são aqueles que têm maior dificuldade de manter a atenção, não é? Que se perde, de repente você está falando e não conseguem acompanhar uma conversa, né? Se distrai com facilidade com alguma coisa. Existe aquela coisa a minha bagunça é organizada? Sim, a minha bagunça é organizada. Criança, eu brinco que eles
a caixa da escola do Achados e Perdidos devia ter o nome deles, né? Porque, assim, tudo tá dentro dessa caixa de Achados e Perdidos, porque eles perdem muitas coisas, lápis, quebram. borracha, garrafa d'água, guarda-chuva, blusa. Isso é uma característica do desatento muito grande. E é uma queixa que a família chega desesperada, porque eu não aguento mais comprar uniforme, eu não aguento mais comprar o lápis. E, de fato, isso é uma questão grande. A questão da impulsividade é a questão de fazer a fala. A gente brinca muito que é uma pessoa um pouco sem filtro, então ela vai e fala, e depois ela se arrepende daquilo que ela socialmente não deveria ter dito. E a gente tem a questão muito importante da impulsividade, da fase da adolescência e da vida adulta, que essas pessoas elas são mais suscetíveis ao abuso de substâncias. Entendi. E quando a gente falou, né, dos sintomas, às vezes é uma pergunta comum, o TDAH é mais conhecido por crianças mais agitadas, então é só... Essa era uma outra questão que eu ia até comentar contigo, Priscila, sobre isso mesmo. Porque normalmente se associa, né? A agitação, a criança agitada, e às vezes assim de uma forma até chula. TDAH, o TDAH tá gritando aqui. Exato. Mas às vezes não tem um diagnóstico certeiro sobre TDAH. É correto? É mito ou é verdade? Toda criança agitada tem TDAH? Não, nem toda criança que tem essa agitação é um TDAH. E tem crianças que não têm essa agitação tão evidente que tem TDAH. Que daí são, como a gente falou, o mais desatento, né? Os mais agitados, claro, chama atenção, a gente vai investigar, mas pode ser, inclusive, só da própria infância, de uma característica da criança, né? Pode estar dentro de outros quadros também. Priscila, papais e mamães que estão nos ouvindo, identificou tais sintomas, corre lá para fazer a avaliação. Quais sintomas seriam? Então, vamos lá. Crianças que têm muita dificuldade vai apresentar prejuízo na escola, né? Crianças que têm muita dificuldade de parar para fazer uma tarefa, né? Crianças que perdem muito as coisas, que você pede várias... Às vezes fala, vai, filho, pega isso, faz aquilo. Você vê que ela começa a fazer uma tarefa e não termina, sabe? Fala assim, nossa, mas eu peço e esquece, né? Então, a gente vai ter que começar a prestar atenção, sabe? Nessas crianças que... mas no videogame ele fica. Isso é comum a gente ouvir, mas, né? Ele presta atenção, ele consegue, porque no jogo ele quer. Sim, tem a questão do hiperfoco no TDAH, então... Assuntos que são do interesse, ele consegue manter a atenção. O difícil é uma atenção prolongada em tarefas que não são tão interessantes ou que têm uma dificuldade maior, né? Então, para a gente não se enganar com isso. Não, mas ele presta atenção quando ele quer. Sim, essa é uma característica. Mas crianças que são muito agitadas, que falam, interrompem os adultos quando estão falando, sabe? Não termina uma conversa, fala muito... rápido ou muito alto, aí a gente pode começar a prestar atenção. Perfeito. Aproveitando esse gancho do que a Priscila trouxe, Catarina, eu quero que você fale um pouquinho sobre tempo de tela. Você que trabalha, você que é psicopedagoga, que trabalha com crianças também, né, dentro da clínica, enfim... Tempo de tela agrava a questão do TDAH? Como que você tem percebido isso? Porque a Priscila falou, né? O videogame ali, ele tem o hiperfoco, é uma coisa que interessa. Ao mesmo tempo, pode ser que esse tempo de tela agrave a situação. Sim ou não? Sim. Nós temos isso comprovado. Hoje já existem estudos. Essa questão que nós tivemos até de proibir o uso do celular dentro da escola foi uma situação emergencial, visto que as crianças estão tendo prejuízos de atenção, então o tempo de foco dessas crianças foram reduzido, essas crianças estão tendo maior problema
de visão. Então, a miopia está gritando nestas crianças. E para o TDAH, ele é muito pior. Então, a criança que ela já tem o diagnóstico, o tempo de tela para esta criança, ele tem que ser mais reduzido, controlado, principalmente quando a gente fala de... As crianças hoje em dia, as crianças e adolescentes um pouquinho maiores, eles estão muito viciados nesses shorts, né? Então, nesses vídeos muito curtos, e isso faz com que eles não tenham um tempo de foco maior, de concentração. Então, tem prejudicado, sim, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria tem investido forte de tentar levar a informação de que a gente tem tempo. Então, crianças com menos de 2 anos não devem fazer uso de tela. A partir dos 2 anos, a gente vai tendo períodos de tela que ali na Sociedade Brasileira a gente consegue identificar para qual idade e o tempo necessário, mas é perceptível quando você deixa a criança na tela, quando ela termina ali o tempo de tela, ela fica muito mais agitada. Uhum. É interessante isso que você está trazendo, Catarina. Eu estava vendo uma matéria de uma especialista trazendo até desenhos, tanto para crianças quanto para adolescentes, aquelas animações que não são recomendados. Por exemplo, South Park, eu acho que é um que adolescentes assistem, né, até adultos, porque existem ali muitos estímulos que vão dar aquela carga de adrenalina. Uhum. E aí você vai se viciando naquilo, mas aí depois as consequências são nefastas para as crianças, para os adolescentes. Então, é muito importante esse alerta, né, Catarina? Vocês sabem se existe um tempo limitado de tela? Você comentou, né, que a pessoa vai ali... repita, por gentileza, Catarina. A gente fala que até os 2 anos, 0 tela. A partir dos 2 anos, tem ali uma fase de pelo menos 1 hora de tela. E o tempo de qualidade é no máximo 2 horas de tela para a criança. A gente sabe que mais que isso, a gente já começa a trazer prejuízo. Sempre, né, para orientar a tela supervisionada, né, para a criança. Exatamente. A qualidade do conteúdo não é assim, ilimitado o acesso. Então, tem um tempo indicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e sempre lembrar de qual é o conteúdo que está sendo acessado, né? Então, quando você perguntou, a tela, o tempo de tela é mais prejudicial para o TDAH? Sim, ele piora os sintomas. E hoje a gente já sabe que o uso exagerado de telas, ele pode simular e desenvolver na criança sintomas que parecem um TDAH. E por isso que é importante, daí na avaliação a gente vai identificar essa diferença, né? Então, assim, que o prejuízo, esse uso exagerado, né? Principalmente isso, essa liberação ali de dopamina, esse tempo, como a Catarina falou, né? São vídeos rápidos, é muito estilo, então as crianças vão ficando com a tolerância menor. Vamos lembrar que é um cérebro que ainda está se desenvolvendo. Então, está recebendo muita informação de uma forma inadequada, na verdade. Né? Então, a gente tem que estar atento a isso também, sabe? Por isso, tem alguma dúvida, percebe que o comportamento da criança está fora do padrão, vamos buscar um profissional para conseguir ter essa orientação e a identificação do que realmente está gerando aquele problema. E nos adultos, hein, Priscila? Me conta. A gente tá falando aqui dos sintomas, né? Muito voltados especialmente para as crianças. E nos adultos, os sintomas, eles tendem a ser os mesmos ou não? Ou difere alguma coisa? Eles são muito parecidos. A gente percebe, assim, que nos adultos muda um pouco a forma da manifestação dos sintomas, né? Já não são adultos tão hiperativos, motor, assim, né? De hiperatividade física, mas uma aceleração mental, a gente percebe, né? Mas eles têm prejuízos daí no ambiente de trabalho, em manter relacionamentos, em dificuldade de cumprir as tarefas, na organização e planejamento, né, das atividades de casa ou no trabalho. Então, assim, a forma com que se manifesta, ele fica
mais brando, né? Talvez. E claro, dependendo de todo o acompanhamento e do tratamento que a gente vai fazendo, né? Então, muda um pouquinho a forma, mas também vai ter a dificuldade de atenção, vai ter a dificuldade do planejamento, a impulsividade, é só como ele se manifesta. Sabe que eu vejo, assim, eu percebo que a gente precisa se policiar. Porque a gente está vivendo no mundo acelerado, né? Sim. Vídeo ali, WhatsApp. Antes era ali o 1, daí a gente estava no... Depois foi para o 1,5. Hoje já a gente já coloca no 2. Rápido. Quero ouvir tudo rápido. Os conteúdos, fast food, né? Quero coisa rápida. Então, a gente precisa mesmo se policiar e talvez fazer... pelo conhecimento mesmo, essa começar com essa autoavaliação, autorreflexão, e aí, dentro das necessidades, a gente buscar esse apoio, essa ajuda para ter um diagnóstico mais certeiro e cada vez menos tardio, né? Porque, às vezes, no tardio, a pessoa sofre muito também. O que a gente vê no diagnóstico tardio é que quando a pessoa começa a fazer o tratamento em si, ela começa a ter qualidade de vida, né? Então, envolve desde o sono, da melhora na qualidade do sono, até a questão da funcionalidade. Por muitos momentos, essa pessoa ela se vê procrastinando, deixando as coisas para a última hora, perdendo muitas coisas, e aí ela passa a se tornar um adulto mais funcional. E isso é uma coisa que impacta também na família, né? Porque quando a gente fala uma esposa ou marido com TDAH, ele traz um impacto na família porque ele não consegue ajudar, ou a esposa não consegue ajudar o marido, ou tá sempre as coisas atrasadas, ou perde o horário de buscar as crianças na escola. Então, isso traz problemas de relacionamento. Então, uma das coisas que a gente percebe muito no TDAH e que na vida adulta traz para eles têm, existem dados científicos de que eles têm maior propensão à depressão, maior propensão a questões de tirar a própria vida, e isso são por conta da situação de fracasso, né? Então, essa pessoa ela tem uma sensação de que eu não dou conta. Né? Eles vêm de vários relacionamentos, muitas vezes. Por quê? Porque o meu funcionamento sobrecarregava o outro. E aí o outro... Às vezes, dificuldades no trabalho, pessoas, né, que não conseguem, às vezes, manter o emprego, muda muito de função por essa questão dessa dificuldade de organização, né, de relacionamentos no trabalho e das próprias tarefas de trabalho. Então, traz muito essa sensação, como a Catarina falou, né, do fracasso, de eu não consigo, eu não dou conta. Então, traz um prejuízo para a vida. E o hiperativo, a gente tem a questão do uso de substâncias mesmo na vida adulta. Ele começa ali na adolescência, mas na vida adulta ele também permanece com isso. Ele pode ter um comportamento mais promíscuo. Então, são situações que vão trazendo prejuízo para a vida. Eu acho que o cuidado que as pessoas precisam ter é parar de banalizar um transtorno seríssimo como é o TDAH. Sim, porque sim. tá muito na moda. Ah, tal fulano é TDAH, tal fulano é autista, tal fulano é hiperativo, enfim. Ou até todo mundo é um pouco TDAH, né? Exato. Isso Então, né? Muito dolorido, né? Essa fala para as pessoas. E a gente precisa entender que a gente está falando de um transtorno que é sério, né? Então, por exemplo, uma pessoa impulsiva, no momento da raiva, no momento do estresse ali, eu já tive paciente que se colocava em risco na BR. Então, por exemplo, ele tinha um problema no trabalho e aí ele entrava em alta velocidade na BR. Então, assim, ele colocava a vida dele em risco e a vida de outras pessoas. Porque um outro sintoma que a Catarina está dizendo agora é a questão da autorregulação emocional, né? Dessa intensidade emocional.
sabe? Essa dificuldade de conseguir perceber e adequar as emoções também. São emoções intensas, né? Então, isso é uma questão que é bem importante ser trabalhada dentro do TDAH. Ô, doutora Priscila, você comentou ali no começo da nossa conversa sobre causa, né? Mas assim, a minha dúvida é sempre genético ou não? A gente pode adquirir isso com o tempo, através do comportamento, de algumas práticas erradas? Não, a gente sabe que tem o componente, como a Catarina falou, né? Tem um componente genético, né? Não é que você vai desenvolver com o tempo. Né? Um transtorno que a gente já nasce e ele vai se manifestando dependendo de como o ambiente. Tá. Não é porque todo mundo também que tenha algum familiar... se o meu pai tem TDAH, eu necessariamente vou ter? Não. Mas é muito comum que quando a gente é identificado em alguém, a gente sabe que isso tem um fator de algum outro familiar que tenha esse transtorno também. Então, tá? pode vir da genética, pode vir do meio, é isso? Ou não? Ele vem sempre do meio, Uhum. ele sempre vem da genética. No entanto, a epigenética, o meio, muitas vezes faz com que tenha sintomas Tá, perfeito. muito parecidos Uhum. e que precisam, às vezes, de tratamento, porque o modo como essa pessoa viveu ou se desenvolveu fez com que ela apresente sintomas de desorganização. Então, esses dias atrás, eu li uma reportagem, um artigo científico de filhos de familiares que tinham transtornos de humor. Uhum. E que, na vida adulta, eram pessoas que apresentavam sintomas do TDAH. Então, assim, neste caso, é muito porque essa pessoa com transtorno de humor, a gente sabe que é um dos transtornos mais difíceis de tratamento por conta da adesão à medicação, adesão à terapia. E aí, cuidar de uma criança neste contexto não é fácil. E aí, automaticamente, essa criança, ela também cresce dentro, se desenvolve ali num meio de risco. E aí... Mas não significa que ela tenha TDAH. Ela não tem o TDAH em si. Se a gente olhar a genética dela, não é de um TDAH, mas ela se porta como um TDAH porque ela não aprendeu as questões básicas de organização, de planejamento, de execução. A Catarina aqui já deu algumas pistas, mas, doutora Priscila, o tratamento do TDAH é sempre com remédios ou, às vezes, com a terapia já começa a melhorar? Como é que é feito o tratamento, assim, na prática? O tratamento do TDAH, ele pode ser do tipo combinado, né? Então, tem a parte medicamentosa, que funciona muito para alguns pacientes. Isso vai ser avaliado por um médico ou um neurologista ou um psiquiatra, né? Até a necessidade da medicação e qual medicação é mais adequada para cada paciente. E a terapia, né? Hoje, a terapia cognitivo-comportamental é mais indicada para poder trabalhar as questões de funções executivas, né? Para melhorar essa qualidade de vida. Então, é um tratamento que, se ele for combinado, ele é muito mais eficaz, né? O TDAH, ele não tem cura, ele tem tratamento para conseguir melhorar a vida da pessoa, né? Ela conseguir lidar com essa forma de ser e se organizar no tempo, no espaço, com a sua atenção. Eu tava lembrando aqui da nossa fala no episódio que vocês participaram de um outro podcast, que eu apresento, que é o Habla, e aí a Catarina falou sempre, tais coisas, elas não são doenças, então não tem cura, não é questão de cura ou não, né? Elas são transtornos, e aí a questão do transtorno é diferente, o papo é diferente, não é? A gente não fala de cura, a gente fala de tratamento, acompanhamento, qualidade de vida, não é isso, Catarina? Exatamente, a gente está falando, precisa ter essa fala muito adequada, de que estamos falando
de um transtorno, de um funcionamento cerebral. O TDAH sempre existiu. E se a gente buscar há 30 anos atrás, essa criança ela tinha dificuldade escolar e muitas vezes ela tinha evasão escolar. Por quê? Porque ela não recebia o atendimento adequado. Hoje a gente tem tempo de prova estendido, a gente tem enunciado diferenciado, a gente tem as questões de medicação, a gente tem a terapia, essa criança é identificada precocemente. Então, essa criança, porque quando você faz a avaliação neuropsicológica de uma criança com TDAH, muitas vezes você não vai pegar prejuízos de aprendizado nessa criança. Ela só não está aprendendo porque ela tem um prejuízo de foco, de concentração, de memória de curto prazo. Você adivinhou a minha pergunta, minha última pergunta. Toda criança com TDAH tem dificuldade de aprendizado? Eu acho que essa é uma questão, assim, né, que levanta muitas dúvidas. Toda criança com TDAH tem problemas de aprendizado? Não é que todas as crianças têm problema de aprendizado. Por quê? Porque a gente fala assim, o TDAH, ele pode estar combinado com outros transtornos, como o transtorno do espectro autista, que a criança, às vezes, pode ter lá um desenvolvimento muito acima da média. Mas, pro potencial dela, ela tem um prejuízo de aprendizado. Poderia ter mais facilidade para aprender e ela está tendo uma dificuldade um pouco maior. Por isso que a avaliação depende muito desse raciocínio clínico. Porque, às vezes, os testes de TDAH puramente, nós não pegamos. Nós pegamos quando nós olhamos o todo, o funcionamento dessa criança no geral, porque se essa criança ela tiver um desenvolvimento cognitivo muito acima da média, ela vai compensar. Que é o caso da dupla excepcionalidade, né? Exatamente. De repente, um paciente que tem... uma pessoa que tem altas habilidades e um TDAH. Então, às vezes, ela não vai ter tanto prejuízo porque... ou altas habilidades acaba mascarando ou compensando alguma atividade. Mas a gente vai ver que sempre ela vai encontrar mais dificuldades. Algum prejuízo acaba trazendo. Então, não necessariamente ela tenha dificuldade de aprendizagem, mas ela vai ter dificuldades por conta dessas características que a gente falou, né? Só que, como é muito comum ter outras questões associadas, então... Por isso que às vezes não fica tão evidente, ou tão aparente, ou, por outro lado, tem mais prejuízo, porque daí não é só o TDAH, tem outras questões que estão se apresentando junto, né? Quando a gente fala, de acordo com o DSM, que a gente fala só do TDAH, de um TDAH puro, aí nós temos que ter o prejuízo escolar. É um dos critérios que tem que ser preenchido. Mas o problema é que a gente tem, quando a gente fala do TDAH, o TDAH ele é combinado com outros transtornos. Então, quando combinado com outros transtornos, pode ser que essa criança não apresente prejuízos escolares. Ela vai apresentar outros critérios do DSM que aí fecha o critério diagnóstico. Já que você tocou nesse assunto, agora explique para a audiência da Conecta Mentes o que é o DSM. O DSM é um manual de transtornos mentais, onde a gente tem ali os critérios a serem preenchidos, né? Então, tem características onde a gente consegue preencher. Então, o TDAH não sai da minha cabeça de que uma criança é desatenta. Não, tem critérios que eu preciso preencher para dizer, ela está dentro do transtorno do espectro autista, ela está dentro do transtorno do déficit de atenção, ela tem um transtorno de conduta, ela é bipolar. Então, tudo isso está dentro de um manual de transtornos mentais que determina, né, que é utilizado não só aqui no Brasil e que é revisado continuamente, né,
atualizado para que nós tenhamos fala pertinente em diferentes lugares do Brasil e do mundo, tá? Então, por exemplo, hoje no DSM-5 nós já temos o transtorno, a questão do vício em jogos, que é um tema que a gente quer vir trazer também. Tema para próximos episódios, fica ligadinho aí. Para encerrar esse episódio que tá fantástico, eu quero que você, doutora Priscila, traga para a gente algum mito sobre TDAH que você gostaria de poder desmistificar agora. Alguma coisa que você lembre, assim, que as pessoas chegam às vezes no consultório e que você fala, se eu pudesse exterminar esse mito, eu exterminaria. É difícil falar de um só, né? Eu acho que a gente foi citando alguns aqui, Aham. como, todo mundo tem um pouco de TDAH, ou se, não, mas ele consegue prestar atenção para isso, então não pode ser. Acho que, né, essa invalidação, eu acho que isso é o principal, né, de pensar. Eu, assim, como pedagoga, assim, o que eu vejo é preguiçoso. Preguiçoso, né? Assim, exatamente. Ele não aprende porque ele é preguiçoso. E se a gente for buscar na história do Brasil, dentro da escola, muitas crianças e adolescentes foram retirados e foram evadidos ali da escola justamente por essa fala de professores, né, que a criança tinha dificuldade de fato e você não dá para isso. Preguiçoso, relaxado, às vezes pela falta de organização, né? Então, episódio de extrema importância. Espero que vocês tenham aprendido, como eu aprendi bastante hoje, sobre TDAH. Divulgue, faça esse episódio chegar a mais pessoas. Eu acho que com a informação de qualidade, a gente vai derrubando mitos, a gente vai trazendo mais conhecimento e menos sofrimento para as pessoas que às vezes precisam só de uma dica ou de uma palavra para ir em busca desse diagnóstico. Por aqui estamos encerrando mais esse episódio. Siga a Conecta Mentes no Instagram, conecta.mentes. Se você perdeu os outros episódios, vai lá no YouTube da Habla FM. A Habla FM é uma rádio, Conecta Mentes está presente agora na nossa programação, habla.minharadio.fm, também reprisado na Rádio Nova FM 87.9 e segue lá Conecta.mentes, Habla FM, que tem todas as informações que você precisa. Até a próxima, até o próximo episódio, tchau!